Ô Zaidan, já que você tocou na questão das Forças Armadas, se houve ou não consulta para as Forças Armadas, trazendo daquele momento, depois da eleição e antes da posse, para agora, parece que o presidente Lula não está muito confortável com essa relação, pelo menos do ponto de vista da confiança. E isso se dá por algumas discordâncias e algumas falas até do presidente. Ele disse, né, em conversas nesta semana, qual que ele espera que seja o papel das Forças Armadas, que é servir ao país, né, e não servir ao governo. Ele queria que, pelo menos ele externou como sendo dessa forma. Nas duas primeiras vezes em que Lula foi presidente da República, essa relação foi uma relação até tranquila e conta na história como o atual presidente, como aquele que mais investiu nas Forças Armadas. Essa relação está tão desencapada desse jeito a ponto dele não querer um ajudante de ordens que tenha ligação com as Forças Armadas, Aidan? O que me chama a atenção é que o Lula tem feito questão de deixar pública, tornar pública, expressar publicamente essa desconfiança. E porque ele poderia ter essa desconfiança, tratar ali internamente, né? Conversar com os próximos, inclusive com os militares muito próximos, alguns da reserva que estão com ele há mais de 10 anos. E ele poderia, então, trocar ideias e tal, e falar, ó, quero evitar tal coisa, prefiro a Polícia Federal na segurança, prefiro militares da reserva em quem eu confio, inclusive ali como o assistente direto, né, que é o Cordinha, né, como eles dizem, que é o sujeito que tem aquela maleta, claro que diferentemente do sujeito da maleta nos Estados Unidos, que tem um código nuclear, né, aqui não é o caso. É uma maleta mais complicada de lidar, né? É bem mais complicada, essa aqui não tem tanto, mas é um sujeito que participa de todas as reuniões, as mais reservadas ele está lá, viagens, encontros, ele está sempre ao lado do presidente, né? Então tem de ser alguém de inteira confiança, na medida do possível, porque ele ouve o que quase ninguém ouve. Ele escuta conversas que muitas vezes só ele está escutando uma conversa ali do Lula com um único interlocutor, não há mais ninguém na sala, só ele, né? Claro que há momentos que não, que nem ele está ali, encontros inteiramente reservados, mas na maioria das vezes ele está ali. Então é claro, tem de ser um sujeito de confiança, esse ajudante de ordem. Não pode ser alguém que é apresentado ao presidente no dia anterior. Mas me chama a atenção ele tornar pública essa desconfiança e não uma única vez. É bom lembrar, Ronald, que as Forças Armadas, do ponto de vista institucional, é uma coisa real, concreta, né? É uma força que serve ao Estado. São as Forças Armadas. É a cara armada do Estado. É o braço armado do Estado. É a expressão armada do Estado. E assim como você tem nas unidades da Federação a expressão armada, que são as polícias militares, né? As polícias, enfim. Agora, e a Polícia Federal com polícia judiciária. Mas as Forças Armadas são do Estado, não são de governo. Porém, quando se trata do aspecto político, pensamento político predominante dentro das Forças Armadas, linhas de pensamento, porque isso existe, a Escola Superior de Guerra, ali você tem debates teóricos, conceituais, políticos, geopolíticos, o tempo todo, né? Há palestrantes semana após semana, gente que vai com um tipo de pensamento, com outro tipo de pensamento. Então muita gente palestra para os oficiais. Então é natural que você tenha discussões políticas e a formação de um pensamento político que predomina. Mas é uma abstração quando se fala as Forças Armadas pensam, as Forças Armadas entendem, a não ser quando é um comunicado oficial, ali é a posição das Forças Armadas. É como a imprensa, né? A imprensa é assim, a imprensa é assado. A imprensa não é nada, não existe imprensa como ente. Não é? O mercado também. O mercado, né? A imprensa é uma coisa, isso é uma abstração. Você tem pessoas. Você tem numa redação, se você tem 50 pessoas, você vai ter 50 maneiras distintas de enxergar as coisas, né? De ver as coisas.
Você vai ter 15 que pensam que tem uma linha política, outros que têm outra. Não há imprensa. E mesmo em termos de linha editorial, quantas e quantas vezes você vê no jornal editoriais que se contradizem. É natural isso. É ótimo, é saudável. E nas Forças Armadas sempre foi assim. Não é agora. Não é agora. Desde o movimento republicano dentro das Forças Armadas no século XIX, passando pela proclamação da República. Quantas vezes citamos aqui o caso do Juscelino? Quem garantiu a posse e garantiu o Juscelino no governo foi o Lott, que inclusive tornou-se ministro da Guerra, né? Na época ele se chamava Ministério da Guerra, do governo de Juscelino Kubitschek. O Lott bancou. A Aeronáutica tentou 2 vezes derrubar o Juscelino. E antes houve um movimento para que ele não tomasse posse. Foram 2 tentativas armadas. E o Lott foi fundamental. As Forças Armadas tinham opiniões diferentes. O governo Getúlio sempre foi muito dividido, não há dúvida. Agora, hoje também é assim. Você tem pensamentos distintos. E eu não tenho dúvida que o Lula tem lá muitos oficiais. Olha o tempo que ele tem contato com os oficiais. O Lula tomou posse como presidente em 2003. São 20 anos. E ele passou 8 anos tendo uma boa relação, como você frisou, e tendo contato, conversando, inclusive formando ali laços de amizade com parte do oficialato, né? Então, eu tenho certeza que há gente ali em quem ele confia. E quanto à ativa, a ativa é importante no papel institucional das Forças Armadas. O presidente não precisa gostar dos caras ou eles gostarem do presidente. Cada um cumpre o seu papel. Agora, ali na relação íntima, é muito fácil o Lula cercar-se de oficiais em quem ele confia. Não vejo isso como um problema, ele tem tratado como tal. Me parece mais como um recado político, digamos, uma maneira de dizer fiquem nos quartéis, não se metam em política. Ele falou do poder moderador, que é uma lenda, né? Poder moderador só teve algum sentido no Brasil com Dom Pedro I. E depois a ideia prevaleceu durante o Império, com Dom Pedro II. Né? Ou seja, havendo um atrito entre os poderes, há um poder moderador, um poder que se sobressai e dá a palavra final, que arbitra os conflitos. Hoje não é isso, não há essa previsão constitucional para ninguém. Para ninguém. Embora, por exemplo, o Supremo, muitas vezes, até por ter o privilégio de ser quem dá a palavra final em questões constitucionais, ele acabou se impondo como um poder um pouco acima dos demais, em muitas situações muito acima dos demais, né? Derrubando política tributária, mandando prender deputado, mas é um problema, esse é outro assunto, mas que o Supremo tem feito isso, tem. Não há poder moderador no Brasil. Então o Lula está mandando, na minha opinião é isso, ele quer dizer, fiquem nos quartéis, tratem das questões institucionais, não se metam em política. Mas ele tem um grupo de oficiais em quem ele confia, não tenho dúvida disso. Mas talvez ele não esteja fazendo só isso, ainda pelo protagonismo dado às Forças Armadas, como claro. desde os governos de João Batista Figueiredo para trás. Esse é o governo o governo anterior, que mais deu protagonismo à Marinha, ao Exército, à Aeronáutica, principalmente ao Exército, dentro do próprio governo. Será que não é um sentimento de quem colocou o pé ali e sentiu uma situação diferente daquela vivida em 2003? Não é o mesmo conjunto, pelo menos do ponto de vista do sentimento, da chegada de quando isso aconteceu lá atrás e quando está acontecendo agora? Não é o mesmo clima, digamos assim? Será que não é isso que está deixando o presidente ressabiado e com o pé atrás? Claro, mas conhecendo o Lula, ele trataria isso internamente, não é? Ele tem feito questão de tratar publicamente. E eu acho que é exatamente na linha que você estabeleceu, Ronald, e eu concordo. Não é nem para dar recado, não é? É para estabelecer a ideia que deve prevalecer, ou seja, qual o papel que a Constituição prevê para as Forças Armadas. É esse aqui. Limitem-se a esse papel. Não é? Porque não é nem a questão, muita gente acha que o problema é o número de militares que receberam cargos no governo Bolsonaro. Isso não é um problema. Seja militar ou seja civil,
Interessa a competência, a probidade e pronto. Se ele tem competência para aquele cargo e se é probo. É só isso. Né? Mesmo o Ministério da Defesa, porque aqui virou um tabuzinho, né? Não, tem que ser um civil. Tal. Não tem. Veja, nos Estados Unidos, por exemplo, o ministro da Defesa hoje é um militar. Né? Com o Trump era um civil, com o Biden é um militar. Não é esse o problema. E quando o cara é bom, muitas vezes a gente descobre só depois que ele era militar, né? Às vezes tem... lógico. Né? Várias vezes eu falei, pô, mas esse cara... Eu nem sabia que ele era militar, mas enfim, desempenhou importa, de uma maneira tão competente que você nem lembrou que ele tinha a carreira dele era baseada ou no Exército, ou na Marinha, ou na Aeronáutica. Claro, o que importa é a competência. Agora, o problema é quando o cara que é colocado num posto ali faz o trabalho dele. O problema é quando as Forças Armadas começam a emitir comunicados de teor político, né, opiniões das forças a respeito de política, porque sabemos que até 1985, desde o final do Império até 1985, as Forças Armadas sempre tiveram um papel decisivo na política brasileira. Nos diversos momentos, já citamos aqui 1000 vezes, né, preciso repetir, diversos momentos da história brasileira, principalmente na República, mas já na parte final do Império, em que as Forças Armadas tiveram um papel decisivo na política. Até que houve um regime sem intermediários, a ditadura militar de 64 a 85. Agora, depois, até pelo fato de ter havido aquele período de 21 anos, né, e dentro das Forças Armadas cresceu muito a ideia de limitar seu papel institucional. E quando vem a Constituição, que deixa claro qual é esse papel, tudo que vinha das Forças Armadas, todos os sinais que de lá saíam, indicavam que eles concordavam inteiramente com isso. Né? E nos últimos anos mudou, até pelas lambanças que os políticos fizeram, né? Pelos esquemas de corrupção, pela impunidade, pelo compadrio. De certa maneira, isso estimulou os comunicados. Você está lembrado do Vilas Boas mandando um recado para o Supremo. E não é esse o papel. Não é esse o papel das Forças Armadas. Então, para mim, a manifestação pública do Lula é para, de certa forma, já publicamente estabelecer, olha, a Constituição diz isso, então façam o que a Constituição diz. Vocês cumpram o papel de vocês, eu cumpro o meu papel, e essa vai ser nossa relação institucional. Né? E ali, claro, no seu círculo íntimo, ele sabe com quais militares ele pode contar de maneira plena, em quem ele confia. Imagina, ele conhece vários ali com os quais ele pode contar, inclusive dentro das Forças Armadas, nesse embate que o Brasil mergulhou nos últimos anos, apareceram muitas vezes vozes simpáticas ao Lula. Então ele sabe que tem ali pelo menos um apoio parcial, né?